Olá pessoal, eu sou Eduardo Frois, paciente de osteoporose e estarei com vocês nos próximos 4 vídeos. Vamos aprender juntos sobre essa doença com grandes profissionais da área. Hoje estou aqui com a doutora Marise e vamos falar sobre os fatores de risco e diagnóstico da doença. Doutora Marise, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho o que é a osteoporose. A osteoporose, é uma doença em que os ossos são mais fracos do que o normal. Então, eles se quebram com muito mais facilidade. Então, a porose dos ossos, eles são poróticos, eles são porosos. E eles se quebram com traumas que não deveriam quebrar. Doutora, e a doença, ela apresenta algum sintoma? Então, o problema, Eduardo, é que ela não tem sintomas. Na verdade, o sintoma aparece quando já acontece a fratura. E aí já é tarde pra gente... É uma doença silenciosa. Isso, é uma doença que a gente diz uma doença silenciosa. Então, nós temos que desconfiar da doença e fazer exames para descobrir se a pessoa tem osteoporose antes das fraturas acontecerem. E quais são os principais fatores de risco para o aparecimento da doença? Então, tem alguns fatores que sugerem que o paciente possa ter osteoporose. Tem mais chance dele ter osteoporose. Por exemplo, as mulheres têm mais chance de ter osteoporose do que os homens, embora os homens também tenham osteoporose. As idades mais avançadas, a pós-menopausa. Menopausa, aquelas mulheres que tiveram menopausa muito cedo, que chama menopausa precoce. Então, antes dos 45 anos de idade, tem mais chance de ter osteoporose. As mulheres que são muito miudinhas, magrinhas, os homens também, os mais magrinhos, miudinhos, têm mais chance de ter osteoporose do que os mais fortinhos, porque os ossos, eles acompanham o peso da pessoa também. Muitas doenças podem levar a osteoporose, Então, as doenças endócrinas frequentemente podem dar osteoporose, o hipertiroidismo, o hiperparatiroidismo. Doenças inflamatórias, por exemplo, como as doenças reumatológicas, a artrite reumatoide, o lúpus. Medicamentos que a gente usa para tratar as doenças inflamatórias, especialmente o doença corticoide. crônica, As doenças crônicas, as doenças sanguíneas, como a talassemia. Existe uma doença maligna dos ossos que se chama mieloma múltiplo, que também é uma doença do sangue. Pode dar uma osteoporose até como primeiro sintoma. Então, várias doenças cursam com osteoporose. É importante que o paciente que se trata dessas doenças saiba que ele tem que tratar a doença e tem que prevenir a osteoporose também. Fumar aumenta a chance de osteoporose. E o que é muito importante, a história familiar. Então, por exemplo, se na família sua mãe ou seu pai tiveram osteoporose, tiveram as fraturas osteoporóticas, você tem muito mais risco para vir a ter. Então, a genética também é muito importante. Doutora, e a senhora falou um pouquinho sobre prevenção, Então, como que pode se prevenir a doença? A gente não consegue prevenir completamente a doença, porque, como eu te falei, tem uma carga genética que a gente não consegue mudar. A minha herança genética eu não mudo. Mas tem algumas formas que a gente pode, pelo menos, diminuir a chance de ter osteoporose ou postergar a osteoporose. Por exemplo, uma boa alimentação, rica em cálcio especialmente. O cálcio ele vem dos laticínios, basicamente. Leite e derivados do leite. E aqui a gente chama atenção para aqueles indivíduos que se recusam a tomar leite. Ele tem que fazer a suplementação com cálcio, porque senão vai ficar com falta de cálcio. Uma outra forma é ter vitamina D em quantidades adequadas. A vitamina D a gente produz quando toma sol ou quando toma o comprimido de vitamina D, porque a vitamina D é a que possibilita que a gente absorva o cálcio alimentar. Uma outra medida muito importante para prevenir ou para postergar a osteoporose é a atividade física. O sedentarismo, quer dizer, você não fazer nada, ficar sentado o dia inteiro, ficar no computador o dia inteiro, é péssimo para o osso, porque o osso ele fica mais forte quanto mais ele é solicitado. Então, quanto mais você se exercita, mais você usa o osso, mais ele se fortalece. Então, com esses pilares, a gente consegue prevenir ou postergar a osteoporose. Doutora, e assim, uma curiosidade, eu sou homem, Tenho a osteoporose. E por que a doença ela é mais prevalente em mulheres do que em homens? Por um fato muito simples da natureza, que a mulher entra na menopausa. Por ela parar de menstruar, os hormônios femininos são muito mais baixos, os estrógenos, Basicamente o estrógeno é muito baixo na pós-menopausa. O estrógeno faz muita falta para o osso. Então o osso ele se desmineraliza a
após a menopausa. Então a mulher ela tem uma perda muito rápida durante os 5 anos após a menopausa. A menopausa é a última menstruação da mulher, a data da última menstruação. O homem não tem a menopausa, então ele vai ter uma perda mais lenta e gradual, então ele demora mais para ter osteoporose, ele vai ter osteoporose lá na frente, a não ser no seu caso, que tem uma doença aí que está causando a sua osteoporose. Não é que ele não vai ter. Não. Quem viver terá. Como que é feito o diagnóstico da doença? Como ela não tem sintomas, a gente tem que fazer um exame para descobrir se a pessoa tem ou não doença. O exame é a densitometria óssea. É uma medida do cálcio dos ossos. Então é um aparelho em que a pessoa deita na maca e esse aparelho mede a quantidade de cálcio que essa pessoa tem no osso. Se ela tem pouco cálcio, a gente chama isso de osteoporose e significa que é um osso mais frágil e que tem mais chance de ter fratura. É um exame seguro, esse é o melhor exame. Existem outros exames que a gente pode usar para fazer um rastreamento mais grosseiro, para ver quem tem maior risco ou menor risco, que é o ultrassom, a ultrassonometria do osso. Mas o exame que a gente usa para estudos mais sérios e para tratar ou não, para seguir o tratamento, é a densitometria óssea. Agora também o diagnóstico pode ser feito quando a pessoa fratura. Quando ela quebra com um esforço, com um trauma muito pequeno, que não deveria quebrar, isso já dá o diagnóstico de osteoporose. Nem precisa fazer a densitometria, mas a gente quer sempre prevenir a osteoporose. E o exame ele está disponível pelo SUS? Tem vários locais em que a densitometria é bem disponível, mas tem locais em que você não tem aparelho de densitometria, portanto, teoricamente, você acaba não fazendo diagnóstico de osteoporose nas regiões. Então, nas regiões Nordeste, Norte, algumas da região Centro-Oeste, não tem aparelho de densitometria disponível, então, pelo SUS, né? E no Sul e Sudeste existe uma abundância maior de aparelhos. Às vezes tem que ficar na fila, esperar um pouco, mas acaba fazendo. A pessoa acaba não sendo tratada adequadamente. Então, né? Isso quer dizer que muitos pacientes ainda do Brasil sofrem pela falta do exame. Muitos pacientes. A gente ainda tem uma carência muito grande de acesso à densitometria óssea aqui no país. Doutora, e a senhora teria mais alguma dica? Olha, uma coisa muito importante é que as pessoas saibam que se ela teve uma fratura por osteoporose, ela pode prevenir as próximas fraturas. Porque quem já teve uma tem uma chance muito grande de vir a ter novas fraturas. E as fraturas por osteoporose são as fraturas especialmente das vértebras, as fraturas do úmero, do punho e do fêmur, aqui da bacia, que a gente chama de bacia. Então, quem já teve essa fratura, procure um médico e fala, olha, eu fraturei, eu tenho osteoporose e eu quero prevenir as novas fraturas. Porque nem sempre no pronto-socorro ela é avisada, a pessoa é avisada de que essa fratura é por osteoporose e que precisa tratar para prevenir novas fraturas. Acho que essa dica é importante. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Eduardo. Realmente a gente tem que divulgar a osteoporose para que as pessoas possam se tratar e prevenir. E a boa notícia é que tem tratamento. Chegamos ao final do nosso primeiro vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aí e compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Você que é paciente de osteoporose, lembre-se que é uma doença crônica e que não tem cura. E muitos pacientes não aderem ao tratamento, o que ocasiona nas temidas fraturas, pode até causar óbito ou sérias restrições de mobilidade. E se você seguir o tratamento adequadamente, você pode ter uma ótima qualidade de vida, mesmo tendo a doença. Não largue o osso e cuide-se!